Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos de volta a esse canal onde estamos fazendo estudo bíblico. Sim, aproveita aí que agora tá todo mundo de quarentena, quarentena não é férias. Assiste os vídeos. Quem estiver assistindo esse vídeo vários tempos depois não vai entender nada, né? Nós estamos numa época que estamos no mês de março de 2020, estamos passando por um perrengue geral. Todo mundo se resguardando para evitarmos de pegar um vírus, Covid-19, mais conhecidinho como coronavírus. Então estamos aqui nessa época. Se você tá vendo esse vídeo, sei lá, anos depois, você vai lembrar dessa história aí e vamos ver que desfecho isso vai tomar. Mas aproveita para assistir os vídeos anteriores, todos os outros vídeos sobre o estudo bíblico que estamos fazendo. E hoje nós vamos falar de fé e mundo espiritual. Primeiro nós vamos começar a falar de fé. O que é fé? Por que eu tenho que ter fé? Então já vamos começando com os dois pés, né? Lá em Hebreus 11:1 tá escrito assim: fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Fé é uma certeza que você tem. Você olha, você enxerga aquela coisa como se ela já tivesse acontecido, ainda que ela não tenha acontecido. Você enxerga que aquela pessoa se transformou naquilo que você está orando para ela se transformar, ainda que ela não tenha se transformado. Isto é fé. Em Hebreus 11:6 está assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e Ele recompensa aqueles que o procuram conhecer o melhor. Então, se você vai até Deus e pede alguma coisa, oferece alguma coisa, faz um propósito com Deus, você agrada a Ele quando você crê que Ele vai dar justamente aquilo que você está pedindo. Romanos 10:17 diz assim: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, é uma maneira de você aumentar a sua fé, você ouvir a palavra de Deus, você fazer esse tipo de estudo, você conhecer melhor a Jesus e a palavra de Deus para você aumentar a sua fé. Olha que interessante. Do momento que você aceita Jesus, você começa a desenvolver a sua fé, porque assim, você não vê, né? Mas você começa a perceber que alguma coisa na sua vida tá mudando, que tá diferente. Porque Jesus entrou, você convidou ele para entrar no teu coração e ele começou a fazer morada no teu coração, o Espírito Santo começou a trabalhar na sua vida e você começou a perceber que tá tudo diferente do que era. Não é mesmo? A fé, assim como os 5 sentidos, né? A gente costuma ensinar dessa maneira para ficar mais fácil de entender. Então a gente tem lá tato, olfato, visão, paladar, audição e temos a fé. Nossa, mas que coisa mais estranha esse negócio dessa fé aí ser um sentido? Não, gente, é para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu costumo dizer que a fé é um músculo. Conforme você exercita, ela vai ficando cada vez mais forte. E você vai tendo mais habilidade, né? Lá em Mateus 17:20, Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Por que Jesus está comparando a fé a um grão de semente de mostarda? Porque a semente de mostarda é uma das menores sementes, mas quando plantada, ela dá uma das maiores hortaliças, que é a mostarda. Então, por isso que ele comparou a fé a um grão de semente de mostarda, tá bom? Por que eu devo ter fé? Porque nós queremos alcançar algo impossível. E também para agradar a Deus, é claro. A fé gera cura, vitória, libertação, conquistas, transformação, paz, ânimo, sonhos e vida. Se você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa praticamente inabalável. Falando nisso, eu tenho uma ministração só sobre fé aqui num dos primeiros vídeos publicados, tem eu dando essa palavra sobre fé na igreja, tá bom?
E a falta de fé? O que a falta de fé gera? Doença, derrota, prisão, perdas, deformação, tormento, desânimo, pesadelos, morte. Uma pessoa sem fé é uma pessoa triste, uma pessoa fraca, uma pessoa abalada e abalável. Qualquer coisa que se diga para uma pessoa que não tem fé, ela vai ficar, ai, ó vida, ó céus, é mesmo, será? Sabe quando você fala uma palavra de fé para uma pessoa, uma palavra de alegria, ela fala, será? Você fala para a pessoa, você é vitoriosa, a pessoa fala, será? Puxa vida, nem ela acredita. Aí fica complicado, né? Então, tente se tornar uma pessoa de fé se você ainda não é uma pessoa de fé. Como se move o mundo espiritual através da fé? Olha só, lá em Hebreus 11, do 2 ao 3, está escrito assim: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que se não vê. Porque Deus falou que haja luz e a gente acredita que da palavra ele fez acontecer. E a gente acreditar nisso é fé. É através da fé que conquistamos a salvação quando declaramos Jesus para nos tornarmos filhos. Porque quando a gente aprende que a gente se torna filho de Deus, declarando Jesus como Senhor e Salvador, e a gente crê nisso, isso é fé. E agora nós temos o quê? Um desafio de fé. Faça uma lista de objetivos a serem alcançados através da fé e viva o sobrenatural de Deus na sua vida. E aí, eu vou enumerar aqui para vocês, vou pedir para a edição colocar aqui para vocês os tópicos para ficar mais visual, mais fácil de entender, e dá uma pausa no vídeo, escreve aí num papelzinho. As áreas da sua vida que você tem que desenvolver mais fé e uma lista de objetivos para você nessas áreas. Então, na área familiar, financeira, espiritual, pessoal, profissional, área da saúde e alguma outra área que você deseja, tá bom? Então, sobre fé, é isso que nós vamos falar por enquanto, porque ao longo do curso todo a gente vai falar muito mais sobre fé. Muito bem, agora nós vamos para a parte de mundo espiritual, que é sempre algo mais polêmico, algo mais difícil de entender, e qualquer dificuldade vocês podem ficar à vontade de colocar aqui embaixo as dúvidas, não tem problema nenhum, eu explico, tá bom? Então vamos lá. Em 2 Coríntios 4:4 tá dizendo assim: o Deus deste século, Deus com letra minúscula, eu já expliquei isso em algum outro vídeo, já apareceu esse versículo em algum outro vídeo também. O Deus deste mundo, ou deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o Deus deste mundo cegou o entendimento daqueles que já não têm entendimento nenhum, para que a glória de Deus não resplandeça para eles, para que eles não enxerguem mesmo, para que eles não percebam o que está acontecendo no mundo espiritual, né? Agora nós vamos falar sobre vendo o invisível. O que acontece? Acontece que por trás de toda coisa, tudo que acontece naturalmente, existe algo sobrenatural acontecendo por trás disso. Então, olha só, aqui tem uns exemplos. O povo ficou 40 anos no deserto, é a situação física, né? Então lá em Deuteronômios 2:7 está escrito assim: lembrem-se que o Senhor, nosso Deus, abençoou tudo que vocês fizeram. Ele não esqueceu vocês durante 40 anos que caminharam por esse enorme deserto. Ele sempre cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que precisava. Agora, a parte espiritual disso. Números 14:34. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra. 1 ano para cada dia, vocês vão saber o que é ficar contra mim. Então, o que aconteceu? Por que o povo ficou 40 anos no deserto, sendo que era uma distância para eles chegarem em 11 dias? Então, a situação natural era, nossa, levaria 11 dias para chegar
né, lá do outro lado, por que levou 40? Por causa da parte espiritual da coisa. O que é a parte espiritual da coisa? A murmuração, a reclamação. Então isso é muito sério. Então acontece até hoje isso. Se Deus tem algo para você, você vai chegar até o destino onde Deus tem para você. Acontece que se você começar a colocar empecilho de todos os tipos, reclamação, pecado, você vai demorar muito mais para chegar no destino onde Deus tem para você. Porque o que Ele tem para você, Ele tem para você e você vai alcançar. Acontece que você determina o tempo que você vai levar para alcançar o que Deus tem para te dar. Entendeu? Agora, o outro caso, né, que tem algo espiritual por trás disso, aparentemente uma coisa natural muito estranha, vamos dizer assim. Judas morreu de uma forma trágica, que é o quê? Uma situação física. Então, Atos 17, 18. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. E qual que é a situação espiritual por trás disso? Lá em Mateus 26, 48 e 49, Judas traiu Jesus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam um homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor, e o beijou. E aí, ele morreu lá no terreno que ele comprou com dinheiro roubado, porque ele se suicidou. Então, o tormento dele ter traído alguém, e nesse caso, Jesus, foi tanto que ele não conseguiu continuar, ele teve que interromper a própria vida. Então essa é a parte espiritual das coisas. Então tem coisas que acontecem que a gente pensa: nossa, mas por que aconteceu isso? Porque tem algo espiritual por trás disso que você não faz ideia. E aí, entendendo a Bíblia, você vai entender muitas coisas que aconteceram, tanto na sua vida, quanto na vida de alguém que você ama, né? Algum parente, alguma coisa assim. Então, não tem nada diante de Deus que não tenha uma explicação espiritual para isso. Lá em Mateus 7, do 7 ao 8, está escrito assim: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem, recebem, e aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta. Então, tudo que você pedir em nome de Jesus, você vai conseguir. Muitas vezes você fica se sentindo perturbado porque você descobriu que certas coisas foram feitas por conta de pais, avós seus, e essa maldição está recaindo sobre você. Mas se você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o poder de quebrar essa maldição sobre você. E agora nós vamos falar sobre um assunto ainda mais polêmico, ainda mais difícil de se explicar, porque muita gente, muitas vezes, não quer nem saber o que está escrito na Bíblia e já se voltam contra quem está falando, né? Mas nós aqui vamos tentar explicar de uma maneira inteligente e entendível, né? Vamos falar sobre a idolatria. O que é idolatria, né? É tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, é tudo aquilo que você adora mais do que Deus, é tudo aquilo que você fala: sem isso eu não sei viver. Ou então, ao invés de pedir diretamente para Deus, você pede para um intermediador. Isso daí é idolatria, porque Deus, lá em Êxodo 20, do 3 ao 5, ele diz assim: não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, aqui embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos, porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Então isso aqui é muito sério, porque Deus está falando aqui que aquele que for idólatra vai ter a sua geração amaldiçoada. Então muitas vezes a gente vê maldição hereditária horrível. Então, por exemplo,
O bisavô era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra, o neto é alcoólatra. Então, ou então assim, de suicídio, ou de alguma doença, sabe? Às vezes, algum tipo de acidente que acontece com todos que são daquela família. Isso é maldição hereditária, isso foi causado por conta de idolatria, isso tem que ser quebrado. Só que como que ele é quebrado? A partir do momento que você se arrepende pelos pecados seus e dos seus antepassados e declara Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deixa de fazer essas coisas. Porque o verdadeiro arrependimento é deixar de fazer essas coisas. Quando você para de fazer alguma coisa que Deus pediu para que você pare de fazer, que você leu na palavra de Deus, que é pecado, que você não deve fazer, e você continua fazendo e ainda sente culpa, isso se chama remorso, isso não se chama arrependimento. O verdadeiro arrependimento é aquele que faz você parar de fazer aquilo que você fazia e começar uma vida nova, ainda que você tenha muita idade, não importa. Para Deus, o tempo cronológico não importa, porque o tempo de Deus é outro. O tempo de Deus é espiritual e não é cronológico como o nosso. Amém? Só que a gente costuma muitas vezes falar de idolatria e remeter sempre a imagens de santos, a imagens de barro, imagens feitas, né, por mãos de artesãos, que Deus também condena na Bíblia. Mas a gente se esquece muitas vezes de que o próprio cristão tem coisas que ele idolatra. Muitas vezes cristãos que acham que a bênção tá em uma água consagrada, em uma pulseirinha, tá em amuletos, em carnezinho de fé, né? Coisas que você coloca assim na tua casa, que você trouxe da igreja, então coisas que você leva para a igreja para consagrar, toalhinha, vassoura, caneta, sei lá, tantas outras coisas. E tem gente também que usa amuletos da sorte, pé de coelho, dólar na carteira, esse tipo de coisa de superstição. Isso também é idolatria, porque é tudo que toma o lugar de Deus na sua vida. Deus, ele é espírito, e a Bíblia diz que importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o ser humano tem que entender que Deus é espiritual, então para adorar a Deus a gente não tem que se apegar a nada material. É no espírito que a gente adora a Deus. Amém? E agora nós vamos passar, né, para uma outra parte que eu já falei sobre misticismo e superstição. A gente vai entrar um pouco mais nesse negócio de misticismo. Então, gente, eu vou ler algo sobre o misticismo. Olha só, em Deuteronômio 18, do 10 ao 13, Deus fala assim: não ofereçam seus filhos em sacrifício queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse delas. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor, nosso Deus. Mas aí você pode perguntar: meu Deus do céu, eu já fiz várias coisas desse tipo. Porém, lá em Romanos, né, no Novo Testamento, Romanos 8:1, Deus diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. É por isso que eu chamo, né, todos ao arrependimento. E por fim, Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, por que nós orientamos que você procure uma pessoa que serve a Deus verdadeiramente, que conhece esse Deus maravilhoso, que sabe mais da palavra do que você, né? Sempre alguém que saiba mais do que você, para você confessar essas coisas e você ser curado. É através da confissão que você é curado, não é através da pessoa. A oração de um justo tem muito poder, porque a oração daquele que é justificado pelo sangue de Jesus, ou seja, aquele que anda com Deus, tem muito poder, mas não é por causa da pessoa, é por causa do poder do sangue e do nome de Jesus. E por fim, a Bíblia toda condena
à idolatria. E nós vamos ler Apocalipse 21:8 para selar essa parte, tá bom? Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então, eu li o Apocalipse, li Deuteronômio, né, que é o começo da Bíblia, e li o Apocalipse, que é o final, que é o último livro da Bíblia, para vocês entenderem que do começo ao fim tem referências bíblicas onde Deus abomina idolatria, mentiras, falsos deuses, misticismo e todas as coisas que tiram o foco de Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Tá bom, meus queridos? Então, que nós possamos fazer um propósito de liberar as coisas que possam estar aprisionando a nossa vida espiritual. Então eu quero fazer uma oração final com você, para que você entenda e seja tocado pelo Espírito Santo daquelas coisas que você ainda tem na sua vida que você tem que se livrar. Tá bom? Então vamos fechar nossos olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu entrego essa pessoa que está escutando, vendo, ouvindo, assistindo esses vídeos, Pai, para que ela seja tocada pelo Teu Espírito Santo e para que ela seja convencida do pecado, do juízo e da justiça, assim como a Sua palavra diz. É o Teu Espírito Santo que toca, que fala e que convence de todas as coisas. Então eu peço que essa pessoa venha ser liberta pelo poder que há no Teu nome santo, o nome de Jesus, que é o único nome que cura, que salva e que liberta. Senhor, mostra para essa pessoa tudo que ela tem em casa, que ela tem que se livrar, todas as pessoas que ela tem em volta dela que não tem feito bem para ela, já vai afastando, Senhor. Dá sinais para ela, em nome de Jesus, para que o Senhor e o seu nome venha a ser glorificado através da vida dessa pessoa. Amém. Então, queridos e queridas, contem seus testemunhos aqui embaixo de coisas que vocês têm vivido através desses estudos bíblicos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque assim que a gente chegar a 1000 inscritos, eu vou fazer uma entrevista aqui com meu marido, pode ser que eu faça uma live, alguma coisa legal vai acontecer aqui. E compartilha em todas as suas redes sociais esse estudo bíblico, que muita gente seja abençoada através da palavra de Deus desse canal, em nome de Jesus. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.